Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel dos Apóstolos. O meu apóstolo não é apóstolo Jesus, nada disso. Não existe mais o caráter hoje de ter alguém que se possa se intitular apóstolo. Esse apóstolo meu é meu sobrenome, tá bom? Meu nome é Daniel dos Apóstolos, tá? Não Apostolos, não. Putulo, ainda tá errado, ainda a gente tá escrito. É Apóstolos, tá bom? Depois do T ali é o. Eu venho trazer o evangelho aqui e espero que vocês creiam no evangelho de Cristo, que o Senhor faça resplandecer a luz no coração de vocês, que Ele traga o entendimento do evangelho dele sem fermento, o evangelho que Ele deu o Filho dele por nós. Eu vou ler aqui um pedacinho de João 3, onde Nicodemos foi ter com Jesus e Jesus fala para ele, dá a chave para ele entender como o que ele precisa para ser salvo. Vamos lá? Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Bom, essa é uma palavra bem curta e bem explicativa. Ele começa, eu nem li a parte aqui o 14, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Ou seja, o povo de Israel estava pecando lá na travessia quando saiu do Egito, atravessando o deserto, indo para a Terra Prometida, lá para Jerusalém. E eles começaram a pecar muito e o Senhor permitiu que viesse uma praga de serpentes, de víboras. E essas víboras picavam eles e estavam todo mundo morrendo. E Moisés clamou a Deus e Deus falou para Moisés fazer uma serpente de metal, de bronze, né? E colocar numa haste de ferro, num poste. E quando a pessoa era mordida pela cobra, ela olhava para a serpente pendurada lá no madeira da cruz, lá no poste, e ficava curado. Simples assim. Foi mordido pela cobra, ela olhava, estava bom, ficava curado. E é a melhor soro antiofídico que já existiu. Não tem outro melhor. E assim, quando a gente entende isso, que Cristo morreu por nós, aquela serpente simbolizava o pecado. Mas espera aí, Cristo não tinha pecado. Exatamente, Cristo não tinha pecado nenhum, nenhum sequer. E nem pensamentos, atos, gestos, nada. Mas Cristo se fez pecados. Ele morreu nos nossos pecados. Ele morreu pela gente. Aquela figura da serpente que ele está falando, aquilo foi um símbolo do que havia de vir. A gente entende que as coisas que aconteceram no Antigo Testamento eram sombras das coisas que haviam de acontecer. Quando Cristo ele se entrega para morrer por nós naquela madeira da cruz, quando ele é pegado e levado até aquela cruz, ele morre no meu pecado e no seu pecado também, se você crer. Cristo morre pelo pecado de todos aqueles que crêem nele. Ou seja, você tinha que derramar o seu sangue ali, mas Cristo derramou por você. Agora você não pode mais morrer, porque Cristo derramou o seu sangue. Observa,
e ao terceiro dia ele ressuscitou. É uma confirmação maior ainda que tudo. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Por que ele ressuscitou ao terceiro dia? Isso é prova que que Deus Pai aceitou o sacrifício de Jesus como um sacrifício perfeito, sabe? É um sacrifício que Deus aceitou e todo aquele que nele crê é salvo. Como está escrito aqui, quem crer nele não é julgado. Ou seja, se você crer em Cristo Jesus, você não é julgado. Mas quem não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então a gente entende que o ser salvo é crer em Jesus e o ser condenado é não crer em Jesus. Quando você entende isso, geralmente as denominações, os falsos profetas, falsos irmãos, eles começam a botar em cargo o fermento, dizendo que você precisa fazer alguma coisa a mais. Não, está muito fácil, mas é assim mesmo, é fácil mesmo, é apenas crer. Só que o problema é esse crer, que não vem de você, é dom de Deus. O que fala em Efésios 8, 2, né, versículo 8, pela graça sois salvos, por meio da fé. Tem que ter fé. E isso não vem de vós. O que não vem de vós? A fé é dom de Deus. Observa, quando você se reconhece pecador, você descobre que você merece ser condenado. A partir desse momento, você sabe que você não tem que fazer, mas agora você sabe que se você crer em Cristo Jesus, você tem a salvação. Então, a partir desse momento, creia em Cristo Jesus, porque Deus te capacita a crer. Fala assim, eu não quero ser condenado, eu quero ter salvação. E creia em Cristo Jesus, porque Deus te capacita a isso. E uma vez que você passou realmente a crer do fundo do seu coração, isso é algo que é imutável, você não perde mais. Muitos vão falar assim, não, mas você tem que fazer alguma coisa para manter a salvação. É mentira isso. Não tem que fazer mais nada. Você recebeu a salvação por graça e continua mantendo ela por graça. Graça é favor imerecido. Se você fizer alguma coisa que para poder ser salvo ou para manter a salvação, já não é mais graça. Não é mais favor imerecido. É por merecimento que você faz. E isso não é bíblico. A palavra de Deus fala o tempo todo que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, no versículo 9, vem falando bem claro, não vem das obras. Ou seja, se você tem que fazer qualquer coisa, já é obra. Se você tem que se batizar, já é obra. Se você tem que ter uma ceia, é obra. Se você tem que ir para a igreja, é obra. Se você tem que ir, é obra. Somente creia. Crê que Cristo Jesus já fez tudo por você. É isso o Evangelho. O Evangelho é a pureza, é a simplicidade da obra que Deus faz por nós. A palavra de Deus fala que Deus preparou um Salvador antes da fundação do mundo. Ou seja, antes dele fazer a terra e tudo que há nela, Deus preparou um Salvador. Ou seja, nada saiu fora dos planos de Deus. Ele sabia tudo o que ia acontecer. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Observa, Deus sabia tudo o que ia acontecer. Por isso ele já preparou antes da fundação do mundo. Deus sabe o que está passando na sua mente agora. O que você nem pensou ainda, Deus já sabe que você vai pensar. Entenda isso. E creia que o Deus que tudo pode te dá a salvação em somente crer no Filho dele. Creia que Jesus morreu no seu lugar. Observa, você não tem mais uma dívida para pagar.
a partir do momento que você crê nele. E a certeza que você não perde, ele também te dá. Lá em João 10, João 10, João 10, aqui, Jesus fala a partir do 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna, e jamais, vou repetir, jamais perecerão, e ninguém as arrebata da minha mão. Repetindo, e ninguém as arrebata da minha mão. Meu Pai, que mais, meu Pai que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Ou seja, quando você fala, ou alguém falar para você que você pode perder a salvação, fala para a pessoa. Se você falar, você que pensar, você pensa, seria Cristo mentiroso? Porque ele falou que ninguém arrebata da mão dele, ninguém arrebata da mão do Pai. E se alguém também te falar, fala assim, não, eu acredito em Cristo Jesus, porque ele falou que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão dele ou do Pai. Entenda que se alguém chegar para você e falar assim, não, você pode perder a salvação. Não, porque eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus. E ele falou que ninguém pode arrebatar uma ovelha na mão do Pai. É um ponto final. Cristo Jesus falou isso, acabou. Não tem mais blá blá blá. Se alguém me falar uma coisa, não, mas não é bem assim, não. Não está falando correto, não está falando certo. A palavra de Deus é a mesma coisa de você estar chamando Deus de mentiroso e Cristo de mentiroso. Está falando que Cristo Jesus e Deus é tratante. Observa, o Espírito Santo de Deus, a partir do momento que você crê em Cristo Jesus, ele te livra do poder do mal, do pecado. Você ainda está preso a um corpo de carne, que ele pode pecar, mas o pecado não lhe é imputado mais a você. De sorte que você não vai querer mais viver no pecado. Você vai querer andar em amor e santidade, porque Cristo já morreu por você. Você vai querer sujar o nome daquela pessoa que se deu por você? Não, certamente que não, porque vai te constranger, como diz a Bíblia, o Espírito Santo de Deus nos constrange a nos abster das coisas erradas, sabendo que nós podemos cair em pecado a qualquer momento. Isso não vai nos fazer agora eu não peco mais. Nós devemos fugir do pecado, sabendo que se nós pecarmos, temos a vida eterna do mesmo jeito, não perdemos a vida eterna. Nós devemos nos manter limpos, sim, mas se pecarmos, não perdemos a vida eterna, porque quem garante isso é Cristo. A salvação é por graça, favor imerecido. Se você passar a crer, você não vai querer pecar. A sua carne vai, mas o seu eu interior, o seu homem interior, ele vai querer andar certo, correto na presença de Deus. E o Senhor vai começar a te instruir, a te mostrar como é que você deve caminhar. Você vai ter anseio, vontade de ler a palavra dele, que você, quando começar a ler a palavra do Senhor, você vai entender que esse mundo não tem nada para você mais, que esse mundo aqui é finito, está acabando. A gente espera, aguarda ansioso a volta do Senhor. Creia somente em Cristo Jesus como seu Salvador. Tenha certeza viva que nada pode te tirar a salvação. A partir do momento que você creu em Cristo como sendo o seu Senhor, como tendo morrido no seu lugar, a partir desse momento é para sempre, eterno, eterno. Por isso que o nome é vida eterna. Você recebe vida e vida eterna, porque se você não pode perder, é para a eternidade toda. Eu tenho vida eterna. Você tem vida eterna? Se não tem, creia em Cristo Jesus.
Ele é a vida eterna. Ele é o Salvador. Ele é a salvação. Cristo Jesus morreu por você. Creia nisso.